igreja abrir a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 13, versículo 8 ao 13. Gênesis, capítulo 13, do versículo 8 ao 13, diz assim: E Abrão disse a Ló: Que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e ti, e entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. Não está a terra toda diante de ti? Suplico-te que te aparte de mim. Se tomar a esquerda, então eu irei para a direita. Se apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. Vamos estar orando, agradecendo a Deus, que Deus possa estar falando conosco, né? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por mais um domingo, mais um dia, estar na Tua presença, Te adorando e bendizendo o Teu santo nome. Senhor, a Tua palavra foi lida, que o Senhor possa estar esclarecendo, nos ensinando e que a gente possa estar praticando a Tua palavra. Guarde cada um que está aqui, que o Senhor desperta para cada dia se aproximar mais de Ti. É o que eu te peço, te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém, Jesus. O tema dessa mensagem é cuidado com as escolhas erradas. Interessante que nós temos estudado o Pentateuco, o primeiro livro, o livro de Gênesis, e esse livro tem nos ensinado muito. E esse homem aqui, propriamente dito, Ló, é um homem que, se a gente parar para estudar e analisar, a gente vai ver como esse homem nos ensina, como esse homem dá as informações para nós não seguirmos os exemplos que ele seguiu, a direção que ele seguiu, que a gente, como um cristão, possamos aprender com Ló a não ter essas escolhas que ele teve. Nós temos estudado, hoje vamos estudar mais uma vez na EBD, quem não está vindo está perdendo, e nós vamos ver alguns dos atos das escolhas erradas de Ló. Ele vai estar colhendo aquilo que ele escolheu errado. Então esse texto que nós acabamos de ler, nos dá alguns ensinamentos, né? Ló nos ensina como devemos proceder diante de Deus. E o primeiro ensinamento que Ló nos ensina é cuidado com as suas escolhas. Interessante que a gente vê no versículo 10 aí, desse capítulo 13, Abraão e Ló, os seus pastores começam a entrar em contenda, porque eles começam a crescer financeiramente, estão bem sucedidos, e você vê ali os pastores de Ló e Abraão começam a entrar em contenda, e Abraão, me chama muito a atenção, isso é muito interessante, que Abraão tinha o direito da escolha primeiro, porque ele era o patriarca, ele era o líder, ele que estava à frente, então ele primeiro podia escolher, mas ele não, ele deixa para Ló, e Ló escolhe, ele olha, ele vê a planície do Jordão, ele vê o lado de Sodoma e Gomorra, um lado excepcional, com bastante verde, água, mato, mas as pessoas eram péssimas, as pessoas não tinham Deus, as pessoas iam fazer ele acabar pecando, mas ele em nenhum momento se preocupa com isso, ele só se preocupa com seu bem-estar, com seu gado, com dinheiro, e isso nos traz um grande ensinamento para nós adultos, vocês jovens, cuidado com as escolhas de vocês. Talvez vocês olhem e vê, escolha para namorado, escolha para casamento, escolha para trabalho, escolha para futuro, e às vezes você olha e fala, olha como é lindo, como é bonito, como é maravilhoso, poxa, vou me dar bem, vou ganhar dinheiro, vou ser bem sucedido,
mas às vezes essa escolha está longe da vontade de Deus, e muitas das vezes essas escolhas que você faz acaba te afastando você de Deus. Quantas pessoas estão no Evangelho, estão caminhando com Cristo e começam a orar, a pedir a Deus uma bênção, um trabalho, algo que possa melhorar a sua vida financeira, e às vezes a primeira oportunidade que aparece é a primeira que ele escolhe e vai, e muitas das vezes essa oportunidade que aparece acaba tirando você dos caminhos do Senhor, porque você começa a trabalhar, começa a se envolver, muita carga horária, e daqui a pouco você começa a ver aquele emprego ali, que aquele emprego não é da vontade de Deus, e quando você vai ver, você acaba estando fora dos caminhos do Senhor. Então, o primeiro ensinamento que a gente aprende com Ló, que a gente precisa ter cuidado com as nossas escolhas, porque Ló olhou e viu a planície, não pensou nas consequências, não pensou no ato, não pensou o que poderia acontecer, se era a vontade de Deus, simplesmente olhou e falou: olha, vou me dar bem, poxa, essa terra, meus gados vão crescer cada vez mais, e ele não parou para analisar se era isso que Deus queria, se era essa vontade de Deus, ele simplesmente escolheu e foi. Jovens, aprendam com Ló, cuidado com as escolhas que vocês vão fazer, as oportunidades vão aparecer à frente de vocês, mas vocês precisam analisar e ver se isso é do Senhor. Vocês estão crescendo, vão ficar adolescentes, jovens, daqui a pouco vocês se tornam adultos, cuidado com as escolhas que aparecem para vocês. Para nós adultos também, temos que ter muito cuidado com isso, com as escolhas que às vezes aparecem para você, caminhos que às vezes parece que é bom, mas são caminho de morte, e Ló, em nenhum momento, ele pensou nisso. Ele sabia da fama de Sodoma e Gomorra, a notícia corria, ele sabia que aquele povo era totalmente idólatra, totalmente pecador, totalmente fora da presença de Deus, um povo que não respeitava as vontades de Deus, que não tinha temor de Deus, e em nenhum momento ele pensou nisso, ele só pensou no seu bem-estar, eu vou me dar bem, não entendeu as coisas. Então, o primeiro ensinamento que Ló nos ensina é esse: precisamos ter cuidado com as nossas escolhas. O que eu estou escolhendo? Qual caminho que eu quero para a minha vida? Esse caminho está de acordo com o caminho do Senhor? É o que Deus quer? Ou não? É simplesmente só para mim me dar bem? Cuidado, que as consequências vêm. O segundo ensinamento que Ló nos ensina nesse texto é: se as suas escolhas vai te afastar da proteção de Deus, não é bom, né? Você precisa ter esse entendimento. Está aí no versículo 8, versículo 8 aí do capítulo 13, ele diz assim: e Abraão disse, né, a Ló, que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e teus pastores. E Abraão fala para ele: olha, está aí diante de ti a terra, escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Interessante que Abraão, ele nos dá um grande ensinamento, como esse homem era compromissado com Deus. Ele entendia que ele não dependia de pastagem verde, água, as coisas, porque ele cria num Deus, né, que é todo poderoso, que se fosse necessário, ele fazia brotar água no deserto, ele fazia plantações crescer no deserto, como Deus o abençoou. E em nenhum momento você vê Abraão preocupado com isso. Ele tinha um direito de escolha, a escolha primeira era dele, ele deixa o sobrinho dele escolher: olha, para onde você for, eu vou. Então, a gente precisa ter esse entendimento: se essa escolha vai me fazer eu me afastar de Deus, é melhor não ir. Porque a proteção de Ló estava em Abraão. O compromisso que Deus tinha era com Abraão. E ao sair da proteção, né, de Deus, do convívio de Abraão,
ele perde essa proteção, ele não compreende. Depois a gente vai ver, hoje vamos estar estudando na EBD, vamos ver a consequência dessa escolha errada. Então, você vê no texto, em nenhum momento, Ló conversando com seu tio: poxa tio, não vamos separar não, poxa, eu vou conversar com meus servos, eu vou tentar, apaziguar isso aí, não vamos, não. Você já vê que ele já tinha uma maldade dentro do coração dele. Ele já queria o quê? Eu já estou rico, estou ficando poderoso, eu quero ter minha família, então eu vou me afastar mesmo, já que eu vou aproveitar desse lance. Ou talvez, podemos assim pensar, pela essa atitude dele, já começou, ele via ali os servos dele querendo contender dele, deixa criar mesmo. Em nenhum momento você vê ele preocupado, porque geralmente, se ele realmente tivesse esse carinho todo pelo tio, essa preocupação, o que ele faria? Não tio, poxa, não vamos separar não, poxa, eu vou conversar com meus pastores, o senhor conversa com o senhor aí, nós somos família, vamos ficar juntos, eu não vou largar o senhor não. Mas em nenhum momento ele pensa isso. O que ele pensa? Vou embora, vou me dar bem, vou para a minha terra. Mas ele esqueceu de que quem abençoa é Deus. Está aí no capítulo 12, no verso 2 e 3, Deus fazendo uma promessa a Abraão: olha, eu vou te engrandecer teu nome, eu vou te fazer você uma grande nação, você vai ser uma bênção, quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Então a proteção estava em Abraão, e ele fez uma escolha que o afastou de Deus, e isso é um grande ensinamento para nós. Se a tua escolha que você vai fazer vai te afastar de Deus, vocês jovens estão nessa fase, estão crescendo, daqui a pouco, namorado, se esse namorado vai te afastar de Deus, foge, não é um bom caminho. Vocês adultos, a mesma coisa, querem encontrar um esposo, uma esposa, aquele que não tem, escolha direito, para que, se essa escolha for te afastar de Deus, não vai, porque não é um bom caminho, é um caminho errado. Procure escolher alguém na presença de Deus, alguém que tem compromisso com Deus. A escolha precisa ter isso. Um trabalho, vão te oferecer um trabalho. Eu me lembro que teve um período da minha vida, que quando eu trabalhava para as pessoas, e eu fiquei um período desempregado, me ofereceram um trabalho numa empresa de cigarro, para me vender cigarro, aí uma empresa famosa, e eu falei: não posso, eu prego contra isso, eu sou cristão, como é que eu vou vender um negócio desse? Me ofereceram também trabalho, empresa de bebida, para me vender bebida. Eu falei: não, Deus vai me honrar, Deus vai enviar um trabalho certo para mim. E ali Deus abriu a porta e eu entrei numa área que não me fez me afastar de Deus. Então a gente precisa tomar esse cuidado, dependendo da escolha que você tem, da escolha que você escolhe, que aparentemente é lindo, é bonito, é bonita, é um bom salário, é um bom trabalho, e vai te afastar de Deus, não vai. Tenha fé, acredita, Deus vai te honrar. Eu fico talvez pensando aqui, analisando a situação de Abraão. Ló escolheu a melhor, à vista, a melhor coisa. Abraão ficou aparentemente com o pior. Mas Abraão tinha fé, ele entendia de que, olha, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. E o interessante é que essa atitude dele ensinou pessoas. Mais tarde, nós vamos ler depois também, a gente vai ver Isaac, seu filho, e seu filho vive a mesma situação, a fome na terra, e Isaac queria descer para o Egito, e ele, lembrando, aprendendo do seu pai, Deus falando com ele: olha, não desce, fica aí no deserto que eu vou te abençoar no deserto. E Deus honrou. Então a gente precisa ter esse entendimento que quem cuida da nossa vida é Deus, quem zela pela nossa vida é Deus, quem está a todo momento cuidando da nossa vida é Deus. Então tome cuidado com a sua escolha, para que você não venha ser mal sucedido. E a terceira ensinamento que Ló nos dá é que entenda de que quem cuida da sua vida é Deus. Como eu já falei aqui, Abraão nos dá um grande ensinamento. Olha, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda,
eu vou para a direita. Isso nos ensina a fé desse homem, o entendimento que esse homem tinha, que Deus cuidava da vida dele. E não importa para onde ele fosse, Deus estaria com ele, estaria cuidando dele. E a gente precisa aprender com Abraão de que entregar a nossa vida ao Senhor. Pintou uma proposta: Senhor, vou apresentar ao Senhor, é da tua vontade? É o que o Senhor quer? É isso mesmo? Para que eu possa ser bem sucedido, para que eu possa te agradar, Senhor. E Deus vai cuidar da tua vida. Não sair escolhendo pela aparência, não escolher pela aparência, não escolher pelo salário, não escolher porque é bom, é bonito, e às vezes isso te afasta dos caminhos do Senhor. Talvez isso faz você ser uma pessoa que lá na frente vai ficar frustrado. Ló, ele nos dá esse ensinamento, e a gente vai ver em outros capítulos como ele pagou preço caro pelas escolhas erradas. Como ele pagou preço caro. E muitas das vezes a gente vê pessoas, irmãos, pagando um preço caro por escolhas erradas que fez. Escolha que não agrada ao Senhor. Que nessa manhã a gente possa ter esse entendimento. O que eu estou escolhendo agrada ao Senhor? É o certo? É a decisão certa a tomar? Precisamos ter isso em mente, ter esse entendimento. Ló, em nenhum momento Ló teve essa preocupação. Ele só queria enriquecer, só queria a bênção. Ele não entendeu de que estar com Deus é muito melhor do que você estar aí no mundão, cheio de dinheiro, conseguindo ter um monte de coisa, mas sem Deus. A presença de Deus é algo que não tem preço. Eu conheço pessoas que têm dinheiro, têm condição, mas não tem Jesus e não é feliz. Você vê que a pessoa fica procurando coisas para buscar essa felicidade e não alcança. Sabe por quê? Porque essa felicidade, essa paz, só se encontra verdadeira, só se encontra em Cristo. Então, Ló, em nenhum momento, ele primeiro teve umas escolhas erradas, escolheu o caminho errado. Segundo, se ele tivesse tido esse entendimento, se as suas escolhas vai te afastar da proteção de Deus, não é bom que você tenha. Se ele tivesse tido semente, nesse capítulo 14 agora, de Gênesis, que a gente vai estar estudando agora de manhã, nós vamos ver, Ló foi capturado. Se ele tivesse com o tio dele, com a proteção, ele não seria. Mas a escolha errada que ele teve, ficou sozinho, sofreu, foi capturado, levaram ele, sua mulher, seus bens, tudo. Mas Deus é misericordioso e através de Abraão ele alcança misericórdia. Mas olha o preço que ele pagou. Deve ter apanhado, deve ter sofrido um monte de coisa. E a gente vai ver em outros capítulos mais coisas que ele vai colher, por erros, por escolhas erradas. E o último ensinamento que Ló nos ensina nessa manhã é que a gente precisa procurar alinhar suas escolhas com a de Deus. Procura alinhar as suas escolhas com a de Deus. A palavra Paulo, lá em Romanos, capítulo 4, versículo 3, ele diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, obediência. Abraão obedeceu. Deus apareceu para Abraão, falou com ele e ele em nenhum momento duvidou, ele creu. A história de Abraão, se você ler aí no capítulo 12, você vai ver que é algo extremamente lindo. E Deus promete a ele com uma mulher estéril, que não podia ter filho, ele já aos 75 anos de idade, sua esposa com 65, e Deus fala para ele que ele seria pai de uma grande nação. Agora analisa você agora friamente, como pode isso? É uma promessa quase impossível, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Está lá em Efésios capítulo 3, versículo 20. Então, Deus é poderoso. Então, Deus cumpriu, e Abraão creu.
Se Ló tivesse tido esse entendimento, ele ia entender que eu tenho que estar debaixo da proteção de Deus, eu tenho que estar com Deus. Ele conheceu Deus através do seu tio Abraão. Então, ele precisava entender, alinhar as escolhas deles com a de Deus. Não, tio, não vamos separar não, tio, vamos ficar aqui, nós somos irmãos, somos uma família, vamos crescer, vamos junto, nada de briga. Pelo contrário, ele quis, cada vez enriquecer mais, preocupado com dinheiro, preocupado com, não era dinheiro físico, mas era os bens, era a planície, terra, coisas para os gado, para cada vez aumentar o seu poderio, porque ali eles trocavam as coisas e adquiriam, e quando você tinha muitos gado, muitos animais, muitas cabras, você era poderoso. Então ele estava só preocupado com isso e fez escolhas erradas. Então nessa manhã, meus irmãos, para a gente finalizar, cuidado com as suas escolhas. Escolha as coisas certas. Querem um namorado? Procure um namorado que esteja diante do Senhor, dentro da casa do Senhor, que professa a mesma fé, ou uma namorada, a mesma coisa, porque esse argumento de que se usa, olha, eu vou trazer ele para os caminhos do Senhor, isso é conversa, isso é mentira, isso é engano de Satanás. É mais fácil ele te tirar você do evangelho do que você trazer ele. Você pode fazer uma pesquisa aí, de 100, 2 conseguiu trazer, o resto está fora do evangelho. Serve para vocês jovens, serve para nós adultos, serve para todos. Emprego, trabalho, eu vejo pessoas aí, olha, eu quero um bom emprego, eu quero algo, só que esse emprego te faz você fazer coisas erradas, te dá dinheiro, te dá fama, te dá poder, mas faz você ter coisas erradas. Eu já tive várias oportunidades para me enriquecer ilicitamente. Mas Deus não quer isso. Se Deus quiser te enriquecer, Ele vem e te enriquece você, sem precisar de nada. Do nada Ele faz você alguém. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho fantástica, é a história de Mefibosete. Estava lá, esquecido, no canto. Teu avô faleceu, morreu, perdeu o reinado, seu pai morreu, esquecido. E Deus vai lá e busca ele e faz ele sentar à mesa dos reis, do príncipe. Então, quando Deus quer enriquecer, quando Deus quer abençoar, Ele te abençoa. Então você não precisa criar meios, você não precisa tentar fazer nada para ajudar a Deus. E Abraão creu, ele obedeceu e ele foi bem sucedido. E ele hoje, naquela época e hoje, ele é o pai dessa grande nação. Ele é o nosso pai hoje, espiritual, é aquele através de Abraão, através das bênçãos de Abraão, essas bênçãos chegou até nós, está lá em Gálatas. Se vocês estudar lá, vocês vão ver. Então, meus irmãos, aprenda com Ló a não fazer as escolhas que ele fez, e aprenda com Abraão como ser bem sucedido. Eu agradeço a oportunidade, vamos estar orando e encerrando e dividindo em classe.